Então, esse é o material que vocês receberam, tá? Na semana passada eu enviei para a Rosane o material completo da nossa disciplina e quero apenas aqui fazer uma breve apresentação do que nós vamos discutir durante essa semana, tá? Vejam, a nossa disciplina, processo legislativo, o nosso módulo, ele é bem mais específico do que as duas outras atividades que vocês tiveram na semana passada. Então, eu venho acompanhando o curso, então vocês tiveram o direito constitucional com o professor Girolamo, tiveram o processo constitucional, o controle de constitucionalidade com o professor Breno, vi também uma parte do material que foi entregue a vocês, trabalhado com vocês, e aqui nós vamos ter uma disciplina mais específica, mais concentrada, que é a de processo legislativo. Então, por isso, eu organizei esse curso de uma maneira realmente bem prática, tá? A minha ideia aqui, o meu objetivo aqui, como vocês veem aí no plano de ensino, é que vocês tenham uma base sobre a competência no processo legislativo, sobre as suas fases, e que isso sirva para que vocês possam identificar quais são os espaços de pressão social sobre o poder legislativo. Então, por isso, nós dividimos aqui as nossas aulas numa parte do conteúdo programático, que está aí. Então, hoje nós vamos falar das fases do processo legislativo e das emendas constitucionais. Amanhã nós vamos falar das leis ordinárias complementares e da iniciativa popular. Na quarta-feira, nós vamos falar sobre medidas provisórias e leis delegadas. E aí, na quinta e na sexta, né, como está também aqui já no nosso cronograma, nós vamos fazer estudos de caso. Tá? Então, é por isso que eu estou ressaltando para vocês que o nosso trabalho aqui não será apenas teórico-conceitual, não será apenas a exposição das normas constitucionais brasileiras sobre o processo legislativo. Nós queremos trazer essa discussão que faremos nos 3 primeiros dias para 2 estudos de caso, 2 inovações legislativas que são relevantes para a discussão toda que vocês estão fazendo na clínica e para que vocês vejam um pouco mais, com esses casos concretos, como o processo legislativo funciona e quais são as nossas possibilidades de intervenção sobre ele. Tá? E esses casos, vocês conhecem, nós vamos discutir, tá aqui em cima, tá? Estou mostrando. A medida provisória 886, medida provisória que tentou pela segunda vez retirar a competência para a demarcação de territórios, e ela foi não só devolvida pelo Congresso Nacional, mas suspensa pelo STF. Então, aqui vocês têm um bom exemplo de como o desrespeito às regras do processo legislativo pode levar à invalidação de uma medida legislativa, e nesse caso isso foi muito positivo, como uma derrota para o governo Bolsonaro. E o segundo estudo de caso, com o qual nós vamos concluir a nossa discussão na sexta-feira, é o projeto de lei 490. Vocês sabem muito bem do que ele trata, devem ter acompanhado recentemente a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Então, nós vamos pegar esse projeto de lei desde quando ele foi apresentado, olhem lá, 14 anos atrás, um processo legislativo que está rolando há 14 anos, e aí vamos ver com vocês, nesse período, até chegar a esse último momento, que foi a votação na Comissão de Constituição e Justiça, essas diferentes fases e quais são, como disse acima, os espaços que nós temos para pressionar dentro do processo legislativo. Então, essa é a nossa estrutura, tá? Um curso mais focado, mais prático, portanto, do que o que vocês fizeram nas 2 últimas semanas na área de constitucional, mas que ele pode ser mais focado exatamente pela boa base que, com certeza, o Girolamo e o Breno trouxeram para vocês nessa atualização. Gente, lembrem que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Eu estou fazendo a exposição inicial do curso, da disciplina, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper. Bom, aí quais são os nossos materiais? E o que eu pediria, se for possível,
que vocês possam fazer, né, a leitura amanhã, nesse horário de atividade assíncrona que vocês têm. O material mais importante que nós temos, vamos ver agora, para eu colocar para vocês verem. Só me confirmem novamente, se já está aparecendo aí esse PDF. Já está aparecendo. Tá ótimo. Então, olha só, vocês receberam um pequeno texto que eu mesmo escrevi, é um texto de 10 páginas somente, que faz a síntese da nossa matéria. Tá? Então, nesse texto, vocês encontram todos os elementos centrais que nós vamos discutir aqui, especialmente nesses 3 primeiros dias. Tá? Então, esse texto de processo legislativo é o nosso texto guia, né, preparado exatamente para essa atividade com vocês. O que eu peço, se for possível? Que vocês façam a leitura desse texto já para a nossa sessão de amanhã. Quem conseguiu já ler antes de hoje, ótimo, mas não tem nenhum problema. Mas seria bom que vocês fizessem a leitura para amanhã, são apenas 10 páginas, que aí vocês já vão ter a visão completa dos nossos assuntos, vão lembrar do que vocês já estudaram, já conhecem, sobre processo legislativo no Brasil, e, portanto, isso vai facilitar bastante o nosso diálogo e, creio, também o aproveitamento de vocês nas discussões dessa disciplina. Então, eu gostaria que vocês fizessem para amanhã a leitura desse texto, e ao nosso texto guia eu vou seguir exatamente aquilo que está apresentado. Além disso, além dessa leitura, vocês encontram... Só um instantinho. Vamos agora sair daqui e mostrar para vocês uma coisa na internet. Essas vezes demora um pouco mais para aparecer, mas me digam se está aparecendo. Já está aparecendo? Sim. Ótimo. Então, olha só, gente, o que é essa página na internet, cujo link está no nosso plano de ensino, tá bem? Você vai lá no plano, clica direto, vai sair aí. É uma página da Câmara dos Deputados, da nossa Câmara, que apresenta, como vocês veem aí, o funcionamento do processo legislativo. Então, vejam só, acompanhem aí, vocês estão vendo aqui o meu cursor mexendo aqui na tela, não estão vendo? Estão vendo aqui eu mexendo o cursor, o dedinho? Ok. Então, vejam que aqui esse site fala dos projetos de lei ordinária, fala das medidas provisórias e fala das propostas de emenda à Constituição. Além do texto, cada um desses itens, tem esse videozinho aqui também, vocês podem ver, mas além do texto, dos textos, cada um dos itens tem esses mapas aqui. Então, vocês sabem que isso é muito bom para ajudar a fixar, né? Não apenas a leitura de textos, como vocês farão, mas também um mapa que mostra para vocês todo o caminho dos projetos de lei, aqui é projeto de lei, tem também das medidas provisórias e das propostas, de emenda à Constituição. E depois desses mapas, aqui embaixo, eles apresentam o passo a passo. Então, é uma maneira bem didática de vocês verem, com as informações oficiais do próprio site da Câmara, quais são as diferentes fases do processo legislativo no Brasil. E, além dessa apresentação, projeto de lei, medida provisória e proposta de emenda à Constituição, vocês ainda têm aqui um questionário. Olha lá, veja se entendeu. Questões muito simples, né? Quando você clica, aparece já qual é o resultado, se você acertou ou não. Então, pergunta 13, a medida provisória pode ser apresentada apenas pelo presidente da República, essa é a resposta certa, né? Você clica e imediatamente você tem o resultado.
Então, uma atividade que eu imagino também será útil vocês fazerem já para o final da semana, tá? Lá para quinta-feira, quando a gente tiver discutido com vocês todos esses elementos, vocês, recomendo, façam esse teste, né, para ver qual é o nível de compreensão que vocês tiveram da matéria. E aí peço também para vocês se valerem desse site da Câmara, deem uma olhada quando quiserem, hoje mesmo, no final da aula, né, acho que vocês podem entrar lá, e isso é um material de apoio, tá bem? Então, claro, o nosso texto, ele fala com mais detalhamento dessas questões. Nas nossas aulas, nós também pretendemos aprofundar esses pontos, mas esse texto serve como um material de apoio. Então, deixa eu parar aqui. E, por fim, ainda nessa primeira apresentação, nós também enviamos para vocês algumas questões orientadoras, que devem estar aparecendo aqui, tá? Vocês podem também, né, já à medida em que avançam na leitura do nosso texto básico, responder às questões orientadoras, mas eu mesmo irei propor essas questões no decorrer das aulas, tá bem? Então, essa é uma maneira também que eu tenho de contar um pouco mais com a participação de vocês. O grande problema do ensino remoto, eu entendo, é exatamente essa dificuldade, às vezes, de contar com uma participação mais ativa dos discentes. Então, eu formulei essas 10 questões, que seguem também a ordem, né, do texto básico que vocês têm, e aí, na medida em que nós formos avançando, eu vou formulando, tá bem, algumas dessas questões para contar mais com a participação de vocês e, claro, esclarecer dúvidas, né? Uma pergunta sempre chama outra pergunta. Então, essas perguntas trazem apenas uma parte do nosso conteúdo, mas outras questões eu posso formular, e vocês mesmos, a partir dessas nossas questões orientadoras, que serão também usadas no decorrer das nossas sessões. Além disso, aí eu já não vou mostrar agora, para não ocupar demais o tempo, nós temos o material dos estudos de caso, tá? Então, vejam lá que no material que vocês receberam, que está no Google, vocês têm uma lista desses materiais, que inclui um parecer da Comissão de Constituição e Justiça, um ato do Congresso Nacional, uma decisão do Supremo Tribunal Federal em ADIM e o próprio projeto de lei originário, né, sobre demarcação. Então, esses materiais nós iremos utilizar quinta e sexta. Quem tiver com tempo e estiver gostando também da nossa atividade, pode logo antecipar essa leitura, mas esses outros materiais que vocês receberam, nós vamos usar quinta e sexta-feira. Então, para fazer o estudo de caso, eu enviei para vocês esses materiais, essas leituras, que são necessárias para nós compreendermos o caso e podermos aqui discutir conjuntamente nas duas últimas sessões, a sessão de quinta e a sessão de sexta-feira, tá? Então, é basicamente isso. Tá? Temos um PowerPoint, que já eu vou começar a apresentação, muito melhor do que o do Dallagnol, podem ter certeza. E apenas antes de passar para essa parte mesmo da exposição da nossa disciplina, pergunto se algum de vocês tem alguma dúvida, alguma questão que gostaria de esclarecer sobre como nós vamos trabalhar no decorrer desta semana. Professor, Pois não, Biratã, pode falar. Aquele roteiro de perguntas, eu me confundi. Eu achei que era do professor Breno e passei a manhã inteira e respondi todas. E agora eu estou vendo que você apresentou é da sua aula. Eu me equivoquei na hora de abrir o... Não foi perda de tempo. Aí eu fiquei esperando a aula toda dele perguntar, ele não perguntava, e agora que o senhor puxou, eu vim entender por que ele não perguntou. Mas tudo bem, Biratã, você já se antecipou, então pronto, já foi até bom, que já pode aproveitar ainda mais aqui as nossas discussões. Já venceu essa primeira parte, os 3 primeiros dias, já está preparado para enfrentar os estudos de caso. Mas vocês nem precisam me entregar por escrito, tá, gente? É só mesmo
para nós utilizarmos aqui na sala de aula, ajudar na leitura do texto, claro, e nós podermos usar aqui na nossa sala de aula. Quem mais gostaria de fazer alguma observação ou esclarecer alguma dúvida? Está tudo ok? Tudo entendido? Tranquilo, professor. Só bem esperançoso aí e otimista, porque a matéria processo legislativo, assim, no decorrer da graduação, mesmo depois que já trabalhando, né, nunca tive a oportunidade de adentrar mesmo nessa seara, né? Salvo uma vez que eu participei de uma seleção aí para assessorar um deputado, aí foi a primeira vez que eu li de cabo a rabo os regimentos e essas coisas durante 24 horas, né? Então agora eu acho que é uma oportunidade única aí que eu estou na iminência de conhecer. É uma oportunidade também nossa, Dimas, já que você estudou regimentos da Câmara e do Senado, você pode com certeza colaborar bastante aqui com a nossa discussão, até porque tem certos níveis de detalhe que eu não vou entrar com vocês, tá? Claro que, se for perguntado, a gente avança, e o Dimas, com certeza, vai poder nos ajudar, né, nisto. A organização do curso, eu não participei da organização dos módulos, mas acho que ela foi muito feliz, né, a Rosane e as outras colegas que organizaram isso, porque o processo legislativo realmente é muito importante. E o que o Dimas falou talvez tenha sido a experiência de várias de vocês. Essa não é uma matéria que se destaca muito nas aulas de constitucional, né? Em geral, se vê de uma maneira superficial, e, na verdade, é um dos temas mais importantes do direito constitucional. Lembre que vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Basta ligar o microfone, como os nossos dois colegas acabaram de fazer. Mas aqui eu já vou... Primeiro eu vou ligar o meu computador na tomada. Antes que a bateria acabe. E agora eu já vou começar propriamente a nossa exposição, usando aqui o PowerPoint, que vocês também receberam, tá? Esse PowerPoint também está junto do nosso material. Me digam se está aparecendo, se está tudo bem, se esse tamanho está bem para vocês. Está ótimo. Bacana. Então, processo legislativo, nós vamos discutir de hoje até quarta-feira aqueles itens que eu já apresentei para vocês no nosso próprio plano de ensino. Agora, antes de entrar propriamente na exposição, eu queria justificar para vocês isso que eu acabei de dizer, que processo legislativo é uma matéria muito importante do direito constitucional. Qual é a importância que o estudo do processo legislativo tem para todos nós que estudamos o direito constitucional e mais ainda para vocês, tendo em vista os objetivos desse curso de formação? Eu diria que existem duas razões muito importantes para essa disciplina. A primeira, estou até digitando aqui, vocês, creio, estudaram com o Breno. Vocês viram com o Breno o conceito de inconstitucionalidade formal? Vocês discutiram isso com ele na semana passada, sim ou não? Sim. Dimas, você poderia resumir para nós, numa frase, o que é inconstitucionalidade formal? Inconstitucionalidade formal é quando há um vício na construção, né? Na formação do processo. Um vício na construção da lei. Alguém mais gostaria de complementar essa conceituação dada pelo Dimas de inconstitucionalidade formal? Inconstitucionalidade, como vocês sabem, significa que um determinado ato, nesse caso aqui estamos falando de atos legislativos,
é incompatível com a Constituição. E a inconstitucionalidade pode ser material e formal. A inconstitucionalidade formal, como o Dimas acabou de observar, ela surge de um vício, de uma não observância do quê? Das regras do processo legislativo. Então, essa é a primeira razão para ser tão importante esse estudo. Porque, para saber se uma lei, se uma medida provisória, ou até mesmo, notem bem, uma emenda à Constituição é constitucional, para saber se esses atos legislativos são constitucionais, eles têm que estar de acordo com as regras do processo legislativo. Se as regras do processo legislativo não forem observadas na produção de leis, na produção de medidas provisórias, na produção de leis complementares ordinárias, na produção de emendas constitucionais, esses atos legislativos não terão validade, porque eles serão inconstitucionais. Eles estarão violando as normas constitucionais. Então, para nós sabermos se uma lei é constitucional, em primeiro lugar, nós temos que saber se o processo legislativo foi respeitado. Então, esse é o primeiro elemento que torna muito importante esse estudo. Então, como nós veremos, por exemplo, quinta-feira, no estudo de caso da medida provisória 886. A medida provisória 886 era formalmente inconstitucional. E, por isso, o Supremo Tribunal Federal, antes mesmo da decisão de devolução do Congresso, foi lá e suspendeu, uma liminar, suspendeu a eficácia daquela medida provisória. Então, vejam, inclusive, que algumas vezes é até mais evidente isso que nós estamos chamando aqui de inconstitucionalidade formal do que a inconstitucionalidade material. Para dizer que uma lei viola um direito fundamental, muitas vezes é mais difícil você construir o argumento para demonstrar ao juiz essa violação. Mas, se eu tenho uma regra do processo legislativo que não foi respeitada, o argumento de que aquela norma é formalmente inconstitucional, ele tende a ser mais evidente, ele tende a ser mais facilmente demonstrado. E é isso que nós, que estamos aqui para defender direitos humanos, temos que saber fazer, temos que aprender a fazer. Temos que conhecer o processo legislativo para poder dizer, opa, essa lei aqui não pode, essa lei é inconstitucional porque ela violou uma regra do processo legislativo. Então, essa é a primeira razão que torna muito importante o nosso estudo para as regras do processo legislativo. A segunda razão, que nós já comentamos também há pouco aqui na apresentação do plano de ensino, é a pressão social. Por que que é tão importante, e nós vamos já começar a falar sobre isso, entender as fases do processo legislativo? É porque em cada uma dessas fases, a pressão social, a luta política, ela se organiza de modo diferente. É diferente a pressão social, a luta política, a organização, no momento que você vai propor um projeto de lei, que é a fase da iniciativa, e é muito diferente quando, já no final de tudo, o presidente da República, o chefe do Poder Executivo, recebe aquele projeto de lei para decidir sancionar ou vetar. A pressão que você faz sobre um deputado, para que ele apresente um projeto de lei, a pressão que você faz sobre o Congresso, para que ele vote ou rejeite um determinado projeto, a pressão que você faz sobre a própria presidência da República. Hoje não temos condições muito de fazer isso, né? Mas a pressão que você faz sobre a própria presidência da República para sancionar ou vetar um determinado projeto,
Cada uma dessas fases é um espaço de luta. Cada uma dessas fases é uma maneira que os movimentos sociais e os seus operadores do direito podem se organizar para obter resultados, para obter conquistas, ou para impedir derrotas, para impedir que sejam aprovadas propostas que violem os nossos direitos. Então, quando eu compreendo as fases do processo legislativo, quando eu compreendo que o processo legislativo das leis ordinárias não é o mesmo processo legislativo das medidas provisórias, que, por sua vez, não é o mesmo processo legislativo das emendas constitucionais, eu posso ter um conhecimento que me habilite mais, que me capacite mais a fazer luta política, a fazer pressão social utilizando as armas jurídicas, utilizando o conhecimento que nós, operadores do direito, podemos oferecer às demandas sociais, às lutas por direitos humanos. Então, aqui eu estou puxando a brasa para a minha sardinha. Estou querendo mostrar para vocês que vale a pena prestar atenção nessa nossa disciplina. Esses 5 dias pretendem realmente trazer para vocês elementos úteis para as atividades que vocês estão fazendo, já fazem, farão ainda mais como resultado desse programa de residência. Tá? Então, primeira razão, se nós quisermos aplicar o conceito de inconstitucionalidade formal, nós temos que conhecer as regras do processo legislativo. É o desrespeito às regras do processo legislativo que produz inconstitucionalidade formal, que devem ser atacadas junto ao Poder Judiciário. Segunda razão, pressão social, luta política. Compreender as fases do processo legislativo também nos ajuda a nos organizarmos para obter atos legislativos favoráveis aos direitos humanos ou, pelo menos, lutar contra a aprovação de atos legislativos que violem os direitos humanos. Alguma pergunta aqui, gente, sobre essa apresentação inicial? Podemos seguir em frente, então? Então, vamos agora começar a falar sobre o processo legislativo, como eu disse, seguindo muito de perto o nosso texto básico que vocês têm ali. O que são normas de processo legislativo? São normas que podem ser divididas em 2 campos. São normas sobre competência e normas sobre procedimento. As normas sobre competência vão dizer quais são os órgãos que têm poder, que são autorizados pela Constituição para produzirem atos legislativos. Então, o processo legislativo começa exatamente aí. Quem tem competência para iniciar o processo legislativo, quem tem competência para aprovar um projeto de lei, quem tem competência para editar uma medida provisória. Então, esses são alguns exemplos de normas de competência em torno das quais nós começamos a falar sobre processo legislativo. Mas, ao lado desse pilar, das normas que dizem quem tem competência no processo legislativo, essas normas também dizem respeito aos procedimentos. Então, aqui nós estamos utilizando a palavra procedimento para diferenciar da palavra processo, tá? Que é uma palavra mais ampla, processo legislativo. O procedimento vai dizer exatamente como devem ser praticados os atos que vão levar à produção da legislação. Então, que procedimentos devem ser seguidos para aprovar uma emenda constitucional? Que procedimentos devem ser seguidos para aprovar uma lei complementar? Então, aqui eu tenho o segundo pilar, o segundo campo do processo legislativo. Ao lado das normas de competência, as normas de procedimento. E como acabei de falar para vocês, essas normas são muito importantes porque elas definem as
condições formais de validade dos atos legislativos. Então, antes de olhar se uma lei tem um conteúdo, uma matéria que viola a Constituição, antes de observar se uma lei proíbe algo que a Constituição permite, ou se uma lei permite algo que a Constituição proíbe, antes de buscar a inconstitucionalidade material, eu tenho que ver se aquela lei atende às condições formais de validade. Se aquela lei foi produzida pelo órgão competente e se foi produzida de acordo com os procedimentos também estabelecidos pela Constituição da República. Então, todas essas normas, sejam de competência, sejam de procedimento, vão nos permitir dizer se aquele ato legislativo é válido ou não. Se aquele ato legislativo está ou não de acordo com a Constituição em termos formais. É para isso que servem essas normas. A nossa própria Constituição é o artigo 59, vai tratar do processo legislativo e dizer quais são os atos legislativos que são regidos por essas normas. Então, aqui, seja falar de atos legislativos, seja falar de espécies normativas, vou escrever aqui para quem está menos familiarizado com essa linguagem do direito constitucional brasileiro. Então, quando vocês veem nos livros espécies normativas, nós estamos falando de atos legislativos, e a nossa Constituição, no artigo 59, que nos dá esse catálogo. Então, a Constituição regula a produção dos seguintes atos: emendas constitucionais, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos e resoluções legislativas. Então, essa matéria no nosso direito, como costuma ser também na Constituição de outros países democráticos, é matéria constitucional. Não é o legislador que vai dizer como se aprova uma emenda constitucional. Não é o legislador que vai dizer quais são os casos em que o presidente da República pode editar uma medida provisória. Não, não é o legislador, é a Constituição. Foi a Assembleia Nacional Constituinte, lá em 87, 88, que definiu essas regras. E essas regras só podem ser modificadas por emendas constitucionais. Isso já aconteceu, nós vamos lembrar, as medidas provisórias passaram por uma mudança muito grande na sua regulamentação em 2001, no final do governo Fernando Henrique. Para isso, para mudar as regras do processo legislativo das medidas provisórias, foi necessário uma emenda à Constituição. O Congresso não pode aprovar uma lei mudando o processo legislativo previsto na Constituição. O Congresso tem que obedecer às normas constitucionais que regulam a produção dos atos legislativos. Agora, por emenda, aí sim, o Congresso pode modificar essas regras. Dessas espécies normativas, por questão de tempo também, para dedicar a nossa atenção ao que é mais importante, nós não vamos estudar os decretos e resoluções legislativas, tá? Decretos e resoluções legislativas são atos na competência privativa do Congresso Nacional. Então, os regimentos internos são aprovados por meio de resoluções da Câmara, do Senado, do Congresso, que é a reunião das duas casas. Decretos são atos no exercício da competência do Congresso Nacional sobre matéria específica, não tem nem mesmo necessariamente um caráter normativo. Então, aqui nós temos menos interesse, não vamos ocupar o nosso tempo estudando os decretos e resoluções. Mas todas as demais espécies normativas
Todos os demais atos legislativos nós estudaremos e também falaremos para vocês da iniciativa popular. A iniciativa popular legislativa nada mais é do que a primeira fase de um projeto de lei de iniciativa popular. Então, amanhã nós falaremos, no final da nossa aula, sobre a iniciativa popular, após ter visto o processo legislativo das leis complementares e ordinárias. Então, o nosso conteúdo programático é o artigo 50, é aquilo que dispõe o artigo 59 da Constituição. São as normas constitucionais, normas que, portanto, são hierarquicamente superiores às normas legais, às demais normas do ordenamento jurídico, que regulam a competência e o procedimento para a produção desses atos legislativos, o que é indispensável para que esses atos sejam válidos, estejam de acordo com a Constituição. E aí, desculpe, ainda nessa apresentação inicial, introdutória, nós temos que começar a falar para vocês sobre o tema da competência. E aqui eu peço que vocês lembrem um pouco do que conhecem, do que já estudaram, do que já praticaram, sobre organização dos poderes, sobre a divisão dos poderes no direito constitucional brasileiro. Então, vamos lembrar que lá no artigo 2º da nossa atual Constituição, está dito que a União tem 3 poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Diz que eles são independentes e harmônicos entre si, né? Aí a gente não sabe muito se isso é verdade, mas a Constituição, no seu artigo 2º, enumera e diz que esses são os 3 poderes que representam a soberania do Estado e do povo brasileiro. Notem, aqueles que convivem muito com promotores de justiça, procuradores da República, que o Ministério Público não é poder no Brasil, né? Embora eles queiram muito ser, né? Mas a Constituição não diz isso, o Ministério Público não está no mesmo patamar dos verdadeiros 3 poderes na nossa ordem constitucional, que são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Aí, se vocês lembrarem das teorias sobre a separação de poderes, sobre a divisão dos poderes, vocês talvez recordem que existem funções típicas e funções atípicas de cada um dos poderes. Então, a função típica do poder legislativo é fazer leis, a função típica do executivo é aplicar as leis, executá-las, e a função típica do Poder Judiciário é julgar conforme as leis, resolver litígios, conflitos, aplicando as leis. Essas são as funções típicas, tudo bem. Mas vocês também lembram que, além das chamadas funções típicas, todos os poderes no nosso ordenamento exercem funções atípicas. Então, o legislativo, por exemplo, ele não só legisla, ele julga. O Congresso Nacional julgou 2 vezes o impeachment de um presidente da República no Brasil. Na primeira fez isso de modo legítimo, com o Fernando Collor. Na segunda, infelizmente, fez de modo ilegítimo um golpe parlamentar que afastou a presidenta Dilma Rousseff do poder. Mas, independente do nosso juízo sobre a legitimidade dessas ações do Congresso Nacional Brasileiro, em ambos os casos, o Senado Federal funcionou como um tribunal. Ele julgou se o presidente da República havia cometido crime de responsabilidade. Exemplo de função atípica. Não é função do Congresso Nacional, não é função do Poder Judiciário, não é função do Poder Legislativo, a função judicial, mas existem exceções previstas no nosso ordenamento jurídico. Então, quando nós falamos de processo legislativo e falamos de competência, é claro que a primeira coisa que nos vem à mente, quando nós pensamos no processo legislativo federal, é o Congresso Nacional.
Então, com certeza, vocês, mesmo que há algum tempo não estivessem estudando essa matéria, quando viram que haveria uma disciplina, uma atividade chamada processo legislativo nesse curso, provavelmente pensaram, bom, Congresso Nacional, vou estudar a Câmara dos Deputados, vou estudar o Senado Federal. Correto, você não pensou nada errado, mas você não vai estudar só isso, porque além do exercício da função legislativa ser típico do Congresso Nacional, tanto o Poder Executivo quanto o Poder Judiciário têm competências no âmbito do processo legislativo. Então, eu não posso, no direito brasileiro, estudar o processo legislativo somente com base nas competências do Congresso Nacional, nas competências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Como nós veremos no decorrer dessas sessões, o Poder Executivo, a Presidência da República e o próprio Poder Judiciário, embora aqui de uma maneira muito restrita, como veremos, mas o próprio Poder Judiciário tem competência no âmbito do processo legislativo. Então, isso é uma coisa para vocês saberem desde o início. O nosso estudo é um estudo que falará muitas vezes do Congresso Nacional, a competência e os procedimentos que ocorrem no Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas nós também falaremos de outros poderes e especialmente do Poder Executivo da Presidência da República. Então, nós veremos que o Presidente da República, no sistema constitucional brasileiro, tem uma competência muito grande, muito importante, sobre o processo legislativo. Ao ponto que a gente pode até se perguntar, né, se é função atípica, né? Tantas possibilidades de interferência no processo legislativo o Presidente da República possui, de acordo com a nossa Constituição. Mas, tirando a discussão teórica, que não vem ao caso neste momento, vocês já sabem isto. Processo legislativo não é apenas função típica do Congresso Nacional. Os outros poderes, e especialmente o Poder Executivo, também exercem competências muito importantes no âmbito do processo legislativo brasileiro. Então, existem funções típicas e funções atípicas quando nós estamos discutindo o processo legislativo no Brasil. E aí, finalmente, chegamos nessa primeira parte da nossa exposição, nas fases do processo legislativo. Então, aqui nós temos 5 fases. Eu não sei fazer aquelas siglas, né, que os professores gostam de fazer. Então, tem a famosa sigla dos princípios da administração pública, do artigo 37. Né? Eu não consigo fazer nenhuma sigla para IDVSP. Não consigo. Se alguém tiver essa criatividade para gravar melhor, me ajude, que eu posso usar nas minhas aulas. Mas isso é uma coisa também que, a partir de hoje, lendo o nosso texto, vendo aquele site da Câmara dos Deputados que eu indiquei, vocês têm que gravar. São 5 fases do processo legislativo. Iniciativa, discussão, votação, sanção, promulgação. Existem, como veremos, alguns processos legislativos sui generis, existem algumas espécies normativas, existem alguns atos normativos que não seguem rigorosamente essas 5 fases, ok? Nós veremos isso, mas essa é a regra geral. Iniciativa, discussão, votação, sanção e promulgação. Então, dentre as espécies normativas que nós acabamos de mencionar, quais são as mais frequentes? São as leis, especialmente as leis ordinárias. Você tem muito mais leis no ordenamento jurídico brasileiro do que medidas provisórias. Muitíssimo mais leis no Brasil do que emendas à Constituição. Então, quando nós estudamos o processo legislativo, a regra geral
são as regras para a feitura de leis, sejam ordinárias, sejam complementares. E essa regra geral são as 5 fases que nós estamos apresentando aqui para vocês. E depois veremos, na verdade, ainda hoje, quando falarmos de emendas constitucionais, daqui a pouco, veremos as exceções, tá? Veremos que alguns atos legislativos não seguem rigorosamente essas 5 fases, mas esse é o parâmetro geral. Então, em qualquer concurso, por exemplo, se for perguntado as fases do processo legislativo em geral, são essas 5 e por isso nós temos que tê-las em mente. Como eu vou falar de cada uma dessas fases, em cada uma das espécies normativas que nós vamos estudar até quarta-feira, eu vou poupá-los de fazer uma apresentação abstrata, tá bem? Então, nós vamos compreender o significado de cada uma dessas fases na medida que formos estudando emendas, leis, medidas provisórias. Mas apenas para que vocês relembrem também o que cada uma dessas fases significa. A iniciativa é a fase inicial, é quando a proposta legislativa, seja um projeto de lei, seja uma proposta de emenda constitucional, é apresentada ao Congresso Nacional. Após essa primeira fase, o processo passa a ser um processo de discussão da proposta, de discussão do projeto. Esse é o período mais demorado. Então, como vocês verão, né, e eu já citei aqui do projeto de lei que vamos estudar sexta-feira, a iniciativa, o projeto foi apresentado em 2007 e continua sendo discutido, será em breve levado à discussão no plenário. Então, a fase mais longa do processo legislativo é sempre a fase da discussão, o que mostra para vocês que também é o período em que pode-se buscar influenciar mais. Então, se você quer mudar alguma coisa num projeto de lei, não espere a votação, não espere os destaques após a votação geral do projeto. Tem que incidir na discussão, desde as comissões, como nós vamos destacar aqui para vocês. Mas, em determinado momento, a discussão acaba. O regimento interno das casas do Congresso Nacional sempre vai estabelecer um número máximo de sessões, algumas vezes vai estabelecer prazos para encerrar a discussão. Encerrada a discussão, vota-se. E aí nós veremos que pode acontecer muitas coisas durante a votação de um projeto de lei ou de uma proposta de emenda à Constituição, ou mesmo de uma medida provisória, que também tem que ser votada no Congresso Nacional. Essas 3 fases, elas, em geral, se processam no Congresso Nacional. Digo em geral porque a iniciativa, na medida provisória, é diferente, como nós veremos daqui a pouco. Veremos amanhã, quarta-feira, desculpe. Já quando termina a votação, onde o Congresso Nacional vai decidir se aquele projeto está ou não aprovado, se ele for aprovado, já sai do Congresso Nacional para o Poder Executivo. Então, vejam, das 5 fases do processo legislativo, 2, em geral, ocorrem no âmbito do Poder Executivo, não ocorrem no âmbito do Poder Legislativo. Porque, como vocês sabem, dado o nosso regime de divisão de poderes, quem tem a competência para vetar ou sancionar um projeto de lei é o presidente da República, é o chefe de Estado e de governo. E após essa fase em que o presidente decide sancionar ou vetar, você tem finalmente a última fase do processo legislativo, que é a promulgação. Porque também sem promulgação, gente, não existe lei. Sem promulgação não existe emenda constitucional. A promulgação, portanto, não é um ato posterior ao processo legislativo. Não é um ato meramente formal. Se a lei não for promulgada, ela não entra em vigor. Se ela não entra em vigor, ela não existe para efeitos práticos no ordenamento jurídico. Ela não produz nenhum efeito. E a promulgação, também aqui, né, nas fases gerais, ela é competência do presidente da República, embora nós veremos casos em que a promulgação cabe, sim,
ao Congresso Nacional. Então, basicamente, 5 fases, essa é a regra geral, isso se aplica às leis ordinárias, isso se aplica às leis complementares, que compõem a maior parte dos atos legislativos do nosso ordenamento jurídico, e à medida que avançarmos, vamos entender um pouco mais quais são as regras que regem cada uma dessas fases, e vamos vendo também as particularidades. Nós veremos que as fases de emenda constitucional são um pouco diferentes, nós veremos também que as fases das medidas provisórias e das leis delegadas são um pouco diferentes dessas fases, 5 fases gerais que nós apresentamos aqui para vocês. Feita essa apresentação inicial, nós podemos passar já para a nossa primeira espécie normativa, que é a mais importante, que são as emendas constitucionais. Mas antes, vamos fazer uma rodada aqui, vamos ver dúvidas que vocês tenham, acréscimos também, algum ponto que vocês gostariam de acrescentar na minha exposição. Por favor, não me deixem falando sozinho durante 1h30, eu vou me sentir muito triste. Gostaria de ouvir alguma coisa sobre essa parte inicial, a menos que, claro, o que eu tenha falado, né, tenha sido base, que aí realmente não trouxe nada de novo, não trouxe nenhuma dúvida. Quando a gente não conhece a turma, claro, né, a gente vai caminhando de maneira lenta no início. Mas gostaria de ouvir alguém que tenha alguma dúvida, alguma pergunta, alguma contribuição para fazer aqui para essa exposição inicial. Nadinha? Bom, então, espero que vocês tenham entendido tudo. E agora nós vamos passar a discutir as nossas emendas constitucionais. Então, aqui também uma lembrança. O Brasil, a Constituição de 88, é uma Constituição rígida. E o que significa a rigidez constitucional? Significa que a lei ordinária não pode modificar a Constituição. A rigidez constitucional assegura que a Constituição esteja acima das leis, aquela famosa pirâmide keynesiana. Então, a Constituição é a norma superior, ela está acima das leis, e, portanto, as leis, por estarem num plano hierarquicamente inferior, subordinado, não pode modificar a Constituição. Somente emendas à própria Constituição é que podem produzir essas modificações. E aí, como é que eu diferencio, numa Constituição rígida, as emendas constitucionais das leis? O que tem que acontecer para que um determinado ato legislativo seja uma emenda constitucional e possa modificar normas constitucionais, e outros atos legislativos sejam meras leis, ordinárias ou complementares, que, por mais importantes que sejam, não podem modificar a Constituição. O que diferencia a emenda da lei é o processo legislativo. Então, aqui vocês têm mais um exemplo da importância dessa matéria. Como é que eu sei que uma Constituição é rígida? É quando eu percebo, quando eu identifico, que as regras do processo legislativo para mudar a Constituição são regras diferentes daquelas utilizadas para mudar as leis. O critério é, sobretudo, formal, mais uma vez. Quem tem competência para mudar a Constituição não é necessariamente o órgão que tem competência para mudar as leis. O procedimento pelo qual eu posso modificar a Constituição não é o mesmo procedimento pelo qual eu posso modificar as leis. O processo legislativo das emendas constitucionais
é diferente do processo legislativo das leis ordinárias e complementares. Então, essa diferença do processo legislativo é que torna uma Constituição rígida, como a Constituição brasileira. No nosso caso, vocês encontram isso no artigo 60, especialmente o artigo 60 da nossa Constituição. E aí, deixa eu colocar logo a segunda parte do slide, que acho que fica mais fácil. Nós sabemos que para modificar a Constituição, existem limites processuais e limites substantivos. E os limites que existem para aprovar uma emenda à Constituição não são os mesmos, e muitas vezes nem existem, para aprovação de leis. Então, o Congresso Nacional tem muito mais facilidade em relação às regras do processo legislativo para mudar uma lei do que para mudar a Constituição. É verdade que a nossa Constituição já foi modificada mais de 100 vezes nesses 30 anos e continuará sendo. Todos os anos nós temos emendas constitucionais sendo aprovadas no Brasil. Isso faz parte da nossa história constitucional recente. Mas, apesar disso, o processo é diferente. E o número de emendas constitucionais, claro, anual, é sempre muito menor do que o número de leis. Por ano, você aprova, nos últimos anos, 4, 5 emendas constitucionais em média. Por ano, você aprova dezenas e dezenas de leis. Algumas vezes, você pode aprovar mais de 100 leis num único ano, num único exercício do poder legislativo. Então, nós não devemos nos impressionar pelo fato de que a Constituição de 88 já foi muitas vezes modificada e continuará sendo, seja qual for o governo que estiver à frente do Estado brasileiro. Nós não podemos perder de vista que as regras são diferentes e que, portanto, existem limites processuais e limites substantivos para a aprovação de emendas constitucionais que não valem, que não se aplicam a outros atos legislativos, a outras espécies normativas. E aí eu vou seguir com vocês. Isso é uma matéria que, em grande parte, está no próprio texto constitucional. Se vocês fizerem a leitura dos dispositivos constitucionais pertinentes, vocês verão exatamente o que eu vou apresentar agora para vocês, mas, para facilitar, vou seguir aí a leitura do nosso texto, já que o tema das emendas constitucionais nós também estamos trazendo nos seus aspectos essenciais. Então, quais são os limites de procedimento? Quais são as regras especiais de procedimento que são indispensáveis no direito constitucional brasileiro para aprovação de uma emenda constitucional? Primeiro limite material diz respeito à iniciativa. A Constituição nos diz que somente algumas autoridades podem propor emendas constitucionais. Então, aqui existe uma regra restritiva. Para um projeto de lei, você tem mais amplitude nas autoridades que podem propor projetos de lei. No caso das propostas de emenda constitucional, é mais restrito. Exatamente porque a Constituição é mais importante do que a legislação ordinária, a Constituição achou melhor restringir, limitar quem tem poder de iniciativa, quem pode propor uma modificação da Constituição. E quem são essas autoridades? Quem são esses órgãos que recebem essa competência da Constituição de 88? Nós temos 1/3 dos membros da Câmara ou do Senado, não é da Câmara e do Senado, 1/3 de deputados ou 1/3 de senadores podem propor emenda à Constituição. O presidente da República também tem competência para propor emendas à Constituição. E, finalmente, mais da metade das assembleias legislativas
das unidades da federação. Então, considerando o Distrito Federal, nós precisamos aqui de 15 assembleias legislativas que estejam de acordo para que se proponha, por iniciativa das assembleias, uma emenda à Constituição. E sobre as assembleias legislativas, a Constituição nos diz mais uma coisa. Nos diz que tem que ser pela maioria relativa dos membros de cada assembleia. Nós nunca tivemos essa experiência até agora, nunca houve um movimento das assembleias legislativas estaduais para utilizarem essa competência, esse poder que a Constituição lhes assegura, mas é uma possibilidade. Nos concentremos, então, nos dois casos principais. Então, como é que começa o processo legislativo de uma emenda constitucional? Como é que começa o processo legislativo que pode, ao final, levar à promulgação de uma emenda constitucional, de uma mudança ao texto da Constituição de 88? É uma decisão ou do presidente da República, isolada, solitária. O presidente da República entende que a Constituição tem que ser modificada, ele vai lá e apresenta uma proposta ao Congresso Nacional, e várias vezes isso foi feito por quase todos os presidentes sob o regime da Constituição de 88. Mas o mais comum é que a iniciativa de emendas constitucionais provenha do próprio Congresso Nacional. Então, aqui 1/3 de senadores, 1/3 de deputados assinam conjuntamente uma proposta de emenda constitucional e, assim, tem início o processo legislativo das emendas. Lá no site que eu indiquei para vocês, da Câmara dos Deputados, vocês têm o esquema de como as emendas constitucionais são discutidas. Então, isso eu prefiro que vocês vejam lá do que eu ficar simplesmente falando aqui para vocês. Se vocês quiserem também, amanhã nós podemos entrar junto no site e esclarecer alguma dúvida que vocês tenham depois dessa visualização. Mas, após a iniciativa, as emendas constitucionais começam a ser discutidas na casa que as propôs, e essa discussão começa na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. Então, aqui também é uma diferença das emendas constitucionais para os projetos de lei. Os projetos de lei, a Comissão de Constituição e Justiça é a última comissão. No caso das emendas constitucionais, a discussão começa nas comissões de Constituição e Justiça. E após a fase de discussão, nós temos um outro limite processual na terceira fase do processo legislativo, que é a fase de votação. Porque, como vocês já estudaram, para aprovar uma emenda constitucional, eu preciso de maioria qualificada. Então, não sei se isso é necessário explicar para vocês, mas já que ninguém está perguntando, me desculpem se for desnecessário. Mas quando nós falamos de maioria, nós trabalhamos no direito brasileiro com 4 categorias: maioria simples, maioria absoluta e maioria qualificada. Maioria simples é a maioria dos membros do Congresso Nacional que estejam presentes. Maioria absoluta é 50% mais 1 dos membros. Veremos que essa é a diferença relevante entre lei complementar e lei ordinária. Maioria qualificada é acima da maioria absoluta. Então, quando eu tenho uma exigência de maioria qualificada, nós temos algo além da maioria absoluta, algo além de 50% mais 1. Se eu estivesse numa sala presencial, eu imediatamente perguntaria para vocês qual é a maioria qualificada, e vocês saberiam responder que é o quórum de 3/5. Então, eu preciso de 3/5 dos votos da Câmara, preciso de 3/5 dos votos do Senado para aprovar uma proposta de emenda constitucional. Então, além da diferença na fase da iniciativa,
Notem que existem limites processuais para aprovação de emendas na fase de votação. Não é suficiente 50% mais um. É necessário 3/5, tanto Professor? na Câmara quanto no Senado. Pois não, Dimas, pode falar. Oi, Dimas. Eu não estou te ouvindo. Não sei se o problema é só comigo. Alô? Oi? Alô, caiu? Às vezes Acho que- trava, professor. Às vezes Isso. o dele Caiu, trava e tem gente? que continuar. Alô? Não, mas eu caí ou foi o Dimas que caiu? O É o Dimas, Dimas. professor. Ah, desculpa, gente. Como estava todo mundo calado, eu achei que eu que tinha caído. Vocês não estavam me ouvindo mais. Já estava aqui pegando o celular para ver se tinha algum pedido de socorro. Então, vamos lá. Depois o Dimas volta. Mas eu falava da maioria qualificada, tá, gente? Então, isso é muito importante, a matéria que vocês já conhecem. Eu estou aqui lembrando dentro da lógica do processo legislativo. Se eu não alcanço 3/5, não pode aprovar a emenda constitucional. Mas também na fase de votação, a terceira fase do processo legislativo, existe mais uma particularidade nas emendas constitucionais, que essa maioria de 3/5 tem que ocorrer em 2 turnos de votação. Então, como nós veremos, as leis, as medidas provisórias, são votadas num único turno. Conseguiu maioria, passou. Não conseguiu maioria, acabou. Emendas constitucionais, não. Emendas constitucionais têm que ser votadas 2 vezes, tanto na Câmara quanto no Senado. Observem para não confundir isso, que às vezes as pessoas, raciocinando rapidamente, trocam essas bolas. 2 turnos não significa que tem uma votação na Câmara e no Senado. Não. Existem 2 turnos de votação na Câmara e 2 turnos de votação no Senado. Portanto, para qualquer proposta se tornar uma emenda à Constituição brasileira, você tem que ter, no mínimo, 4 votações com 3/5. 4 votações com 3/5. Sem isso, não se aprova emenda constitucional no Brasil. Então, outra particularidade da fase da votação. E aí, o que acontece com as emendas constitucionais? Elas não vão à sanção do presidente da República. Depois que elas são aprovadas pelo Congresso Nacional, elas são promulgadas pela própria mesa do Congresso Nacional, pela mesa que reúne a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, essa é outra particularidade. Projeto de lei vai para a sanção. Medida provisória, se for modificada, se virar um projeto de lei de conversão, vai para a sanção. Emenda constitucional, não. Por que é importante lembrar disto, dentro da lógica prática que a gente construiu aqui essa disciplina com vocês? Se vocês estão acompanhando uma emenda constitucional, não adianta muito fazer pressão sobre o presidente da República. Mesmo que o presidente da República esteja contra a aprovação de uma emenda constitucional, ele não poderá vetá-la. Claro que o presidente da República sempre pode influenciar, e na maioria das vezes, desde o governo Collor, Fernando Henrique, as emendas constitucionais aprovadas tiveram o apoio do presidente da República. O presidente da República era favorável à sua aprovação. Mas, formalmente, constitucionalmente, de acordo com as regras do processo legislativo, o presidente da República não pode fazer nada se o Congresso Nacional quiser aprovar uma emenda constitucional. O Congresso Nacional não precisa esperar o presidente da República propor. 1/3 de deputados e senadores pode propor emenda à Constituição. O Congresso Nacional não envia o que ele votou, se ele aprovou a proposta, para a sanção do presidente da República.
Não há fase de sanção e, portanto, de veto no processo legislativo de emendas constitucionais no Brasil. Então, se existe uma emenda constitucional em curso no Congresso Nacional, a luta se faz no Congresso, porque depois que for aprovado, paciência, não se pode fazer nada da parte do Poder Executivo. Claro que se vai poder propor o controle de constitucionalidade, que vocês estudaram, junto ao Poder Judiciário, junto ao Supremo Tribunal Federal. Se houver um vício formal, se houver uma incompatibilidade material, mas no âmbito do processo legislativo é assim que acontece. E algumas vezes o presidente da República pode ser derrotado. Algumas vezes o presidente da República propõe uma reforma da Constituição e o Congresso a rejeita. Por exemplo, algo que eu estudei recentemente, por isso que me vem à mente, né? O presidente Lula, tanto no início do primeiro quanto do segundo mandato, ele mandou uma proposta de reforma tributária que era bastante ampla para o Congresso Nacional. Modificava uma série de normas tributárias, inclusive buscando dar mais progressividade, um caráter mais progressivo ao sistema tributário brasileiro. E essa proposta foi completamente desfigurada no Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprovou muito menos do que havia sido proposto pelo presidente da República. A CPMF, não por acaso, também matéria tributária, a contribuição provisória sobre movimentação financeira. A CPMF foi criada pelo Fernando Henrique, foi mantida no primeiro governo Lula. No segundo governo Lula, o Congresso Nacional derrubou. O Executivo queria continuar com a CPMF, que financiava as políticas do SUS, as políticas de saúde, e o Congresso Nacional derrubou. O Executivo, o governo, não conseguiu os 3/5 na Câmara e no Senado que pudesse aprovar essa manutenção, essa continuidade da CPMF. Então, vejam que, quando estamos falando de emenda, embora o presidente da República tenha poder de iniciativa, pode apresentar proposta de emenda, embora o presidente da República possa influenciar e influencia, quando é uma matéria importante para o governo, para aprovar ou não uma emenda constitucional, a votação é do Congresso. O que o Congresso decidiu será promulgado pelo próprio Congresso, não tem fase de veto e, portanto, não tem fase de sanção, portanto, não tem fase de veto. Mas ainda nos limites processuais, eu gostaria de lembrar para vocês de outras normas que a Constituição traz sobre emendas, especificamente sobre emendas, mais uma vez, que eu chamo aqui de limites temporais. Então, são determinados períodos em que não podem ser aprovadas emendas à Constituição. E aí vocês podem seguir também no nosso texto. Não é possível emenda constitucional na vigência de intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio. Essa foi a razão de que nós tivemos um ano, 2017 ou 2018, agora me falha a memória, que foi o único ano, desde 92, que não se aprovou emenda constitucional no Brasil. Porque vocês lembram, no final do governo Temer, ele decretou intervenção federal no Rio de Janeiro. E havia propostas de emenda sendo discutidas no Congresso, inclusive a reforma da Previdência, foi 2018. E essa discussão teve que ser suspensa, porque estava vigorando a intervenção federal no Estado do Rio. Não pode votar, não pode aprovar a emenda constitucional na vigência de intervenção federal, e tampouco o Estado de Defesa, o Estado de Sítio, outros institutos que a Constituição criou para a defesa do Estado. E também, a fim de evitar uma sobrecarga nessas discussões de reforma constitucional, a proposta de emenda constitucional rejeitada ou prejudicada não pode ser objeto na mesma sessão legislativa. Então, essa também é uma razão pela qual propostas de emenda constitucional muitas vezes levam muitos anos sendo discutidas no Congresso Nacional. A reforma da Previdência, por exemplo, que foi aprovada em 2019, na sua origem, era uma proposta do governo Temer.
Porque se você coloca em votação uma proposta de emenda e ela é recusada e ela é rejeitada por uma das casas, aqui você terá que esperar uma outra sessão legislativa, um outro ano, portanto, para que ela possa novamente ser apresentada para votação. Então, tudo que eu falei até agora são os limites processuais, são as normas específicas particulares do processo legislativo das emendas constitucionais no Brasil, que nos dizem quem tem competência para propor, para votar, para promulgar e, ao mesmo tempo, quais são as exigências adicionais, quais são os limites, portanto, do procedimento para aprovação de uma emenda constitucional que não se aplicam aos outros atos legislativos do artigo 59. Vamos, mais uma vez, abrir para uma rodada de perguntas ou colaborações, contribuições, acréscimos que vocês tenham a fazer. Então, professor, vamos lá. A palavra está franqueada. Digo, professor, então quer dizer que, na questão da emenda, o lobby que nós temos que fazer ou é com os senadores ou com os deputados, certo? E diretamente, sim, Biratã, sim. Exatamente. E se caso a gente, no Senado, chegar a não aprovar uma proposta de emenda por um terço dos deputados, então, encerrou o caso, a gente só vai, na verdade, ganhar tempo, porque aquele ano já não vota mais. Vamos esperar para que os deputados apresentem no outro ano ou não. É isso? Isso. Veja, isso é muito importante, Biratã, tua pergunta, para o que a gente está discutindo aqui. São votações separadas na Câmara e no Senado. Tem que ter 3/5 4 vezes. Então, imagine o seguinte, embora esse exemplo é hipotético, tá? Ele não ocorreu na prática, mas vai ajudá-los a entender um pouco mais a partir dessa pergunta do Biratã. Imagine uma proposta de emenda constitucional que começou na Câmara dos Deputados. Um terço ou mais de deputados apresentou uma proposta de emenda constitucional. Essa proposta foi aprovada em 2 turnos de votação na Câmara e, portanto, subiu para o Senado Federal. Na Câmara, o assunto está, em princípio, encerrado. A Câmara aprovou 2 vezes, com 3/5 dos votos, aquela proposta de emenda constitucional. Foi para o Senado. Aí imagine que o Senado, no primeiro turno, também aprovou. Mas, por alguma razão política, por uma pressão da sociedade muito forte, na segunda votação do Senado, na 4ª votação dessa proposta de emenda, não conseguiu 3/5. Morreu. Morreu. Acabou. Arquive-se. Arquive-se. Não interessa que a Câmara queria e 2 vezes teve 3/5 dos votos. Não interessa que o próprio Senado, nesse exemplo hipotético, tivesse num primeiro turno, numa primeira votação, a maioria qualificada de 3/5 dos votos, falhou no segundo turno do Senado, falhou, nesse exemplo, na última votação que haveria com 3/5, acabou. Acabou. A exigência constitucional não foi atendida. O limite estabelecido pela Constituição de maioria qualificada, em votações separadas em cada casa no Congresso, em 2 turnos, não foi atendido. Então, o projeto é rejeitado. E aí, pelo menos naquele ano, ele não pode mais ser apresentado, não pode ser apresentado sobre a mesma matéria, né? Claro, de maneira diferente, ele pode novamente ser discutido. Eu posso até, o Biratã e demais, trazer um exemplo desta semana para vocês, embora não seja a votação geral, mas a votação dos destaques, que a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, quando falarmos do processo legislativo das leis, tá? Leis ordinárias e complementares. Vocês sabem que sempre se tenta fazer reforma política no Brasil, né? Vocês sabem que não há, nesses mais de 30 anos, uma eleição que tenha seguido rigorosamente as mesmas leis da eleição passada. A cada 2 anos, alguma coisa muda
no direito eleitoral brasileiro. E algumas vezes a mudança no direito eleitoral passa por mudança constitucional. Então, nós já tivemos algumas emendas, muito importantes até, que alteraram lá o artigo 16, o artigo 17 da nossa Constituição, que estabelece as bases do direito eleitoral no Brasil. O artigo 14 também, claro, né, sobre direitos políticos. E aí, o que nós temos hoje? Nós temos uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que tentou modificar as regras eleitorais no Brasil. Então, a Câmara dos Deputados aprovou, algumas semanas atrás, uma proposta de emenda constitucional que tem vários conteúdos. Algumas coisas muito simples e até bestas. Por exemplo, muda a data de posse dos chefes do Executivo. Então, deixa de ser o dia 1º, para que as pessoas possam voltar a comemorar o Réveillon com as suas famílias, e passa a ser, salvo engano, dia 5 de janeiro para o presidente, dia 6 de janeiro para governadores. É uma proposta de emenda constitucional, porque é a Constituição que diz que a posse em 1º de janeiro tem que mudar a Constituição. Outra mudança que a Câmara aprovou, muito positiva. Vocês sabem que no Brasil nós estamos lutando para dar mais eficácia às cotas eleitorais. Não apenas cotas de gênero, que já foram criadas há algum tempo, candidatas mulheres, mas também as cotas de raça-cor, candidatos negros. Então, essa proposta de emenda constitucional aprovada pela Câmara também facilita, incentiva os partidos políticos a garantirem, e não apenas fazerem de conta, né, garantirem o apoio para candidatas mulheres e candidatos negros nas listas partidárias. Uma terceira inovação que a Câmara dos Deputados trouxe, a volta das coligações. Então, não sei se vocês recordam disso, mas as coligações para os cargos proporcionais, vereadores, deputados estaduais e deputados federais, elas foram proibidas e já na eleição do ano passado, 2020, lembrem, não houve coligação. Então, em nenhum município, os partidos puderam se coligar na eleição para a Câmara de Vereadores. Continua podendo se coligar para prefeito. Para vereador, não. Cada partido concorreu sozinho, o que me parece foi uma boa medida. E essas coligações foram proibidas por uma emenda constitucional que foi aprovada lá em 2017, para começar a valer a partir da eleição de 2020. A Câmara dos Deputados aprovou a volta das coligações. A Câmara dos Deputados, nessa proposta de emenda constitucional, veio derrubar essa proibição, apesar de ser recente. E vocês verão nos próximos dias, provavelmente, eu estou torcendo por isso, a confirmação de que o Senado Federal não vai aceitar essa mudança. Então, eu dei 3 exemplos nessa atual proposta de emenda constitucional. Obrigado, Rosane. Eu dei 3 exemplos nessa atual proposta de emenda constitucional que foram aprovados na Câmara. 3/5 dos deputados e deputadas, em 2 turnos de votação, aprovaram a mudança da data da posse, aprovaram a mudança das cotas eleitorais e aprovaram a volta das coligações. Mas, para tudo isso se incorporar à Constituição de 88, tem que ser aprovado, mais uma vez, com 3/5 em 2 turnos, pelo Senado. Se o Senado não aprovar a volta das coligações, acabou. A matéria não volta para a Câmara. A Câmara não terá a última palavra. O Congresso rejeitou. O Congresso não teve o quórum de 3/5. E, assim, essa proposta é arquivada. Nós teremos, no próximo ano, eleições sem coligações para o sistema proporcional. Então, notem, talvez vocês estejam mais familiarizados com o processo legislativo ordinário, e aí vocês estão percebendo que essas regras de votação são muito diferentes das emendas constitucionais. Porque, como nós veremos posteriormente, se tratasse de um projeto de lei,
Uma matéria rejeitada pelo Senado, uma determinada parte desse projeto, poderia ser mantido pela Câmara, quando o projeto voltasse. Mas, em caso de emenda constitucional, não é assim. Não é assim. Ou tem a maioria qualificada, os 3/5, 4 vezes, ou aquele dispositivo não passa. Aquele dispositivo não será aprovado. Então, o exemplo hipotético que eu dei, o exemplo real agora das coligações. Não é suficiente que a Câmara vote a favor com 3/5. Se o Senado não tiver essa maioria qualificada, não será aprovado, não volta para a Câmara, não cumpriu com a exigência da Constituição de que tem que ser 4 votações com 3/5. A mesma coisa se a proposta de emenda começasse do Senado. Então, aqui é só vocês inverterem os polos. Se uma proposta de emenda constitucional começou no Senado, 1/3 dos senadores aprovaram, 3/5 dos senadores em 2 turnos de votação aprovaram, vai para a Câmara e o Arthur Lira disse, não vai, não passa, vamos aqui recusar, não será votado. Vejam, mais um caso recente que vocês com certeza acompanharam, a história do voto impresso e auditável, né? Essa tentativa de golpe que o Bolsonaro quis fazer. Era uma proposta da Câmara dos Deputados e nem foi para o Senado. Por que a proposta do voto impresso, a proposta de emenda constitucional, não foi para o Senado? Porque ela morreu na Câmara. A Câmara derrubou. Mesmo que tenha tido maioria de votos, acho que foi 220 a 210, né, a favor da proposta de emenda, ficou muito longe do que é necessário, os 307 votos, para aprovar uma emenda constitucional. Então, nem vai para o Senado. Não conseguiu ter 2 turnos de votação na Câmara, já não vai para o Senado, a proposta é arquivada, que foi o que aconteceu com essa discussão do voto impresso, né, da tentativa de mudar o sistema de votação eletrônica no Brasil. Não sei se esclareceu, Biratão, se tu gostarias de acrescentar mais alguma coisa. Não, professor. Ou esclarecer Tá melhor. tudo certo, ficou mais claro agora. Ficou de boa. Legal. Quem mais? Quem mais gostaria de trazer questões ou colaborações aqui para a nossa discussão? Professor, eu só queria mais Diga, esclarecimentos sobre o tempo, professor. Quando o senhor fala que ela não pode retornar para ser novamente discutido, ela pode sofrer uma mutação, uma alteração em alguns dados e retornar ainda assim? Eu cito a respeito por exemplo, a PEC 215. Ela não foi aprovada, no entanto, depois ela retorna como um projeto de lei número 55, sendo que era quase o mesmo, mudou pouca coisa no contexto da escrita do texto que havia sido suspenso. É nesse formato que o senhor está ressaltando? Tá. Rani, isso é importante, muitas vezes pode levar à tentativa de controle judicial por uma via que, pelo material, acho que o Breno apresentou para vocês, que é do mandado de segurança. Não sei se ele teve tempo, porque já é um nível de muito detalhe, né, sobre processo constitucional, mas se vocês virem lá o material do Breno, está lá explicando que um deputado ou um senador que considere que não estão sendo respeitadas as regras do processo legislativo pode entrar com mandado de segurança, só o deputado ou o senador, pode entrar com mandado de segurança no Supremo para suspender a votação. Então, num caso como esse, em que uma proposta de emenda constitucional foi derrubada, em alguma das votações ela não obteve 3/5, seja na Câmara, seja no Senado, e na mesma sessão legislativa ela foi reapresentada com pequenas mudanças cosméticas, que não tiram a essência da norma que está sendo proposta, se isso for constatado, qualquer deputado, qualquer senador pode acionar o Supremo Tribunal Federal pela via do mandado de segurança, para suspender a votação, porque o processo legislativo está sendo desrespeitado. Agora, veja, gente, os deputados e senadores não são bobos, e eles têm
assessorias muito boas, assessorias de carreira, né? Não apenas assessores pessoais. A Câmara dos Deputados e o Senado, eles têm gente muito qualificada que faz assessoria às bancadas, né? Então, todo mundo conhece essa norma. Muito provavelmente, para tentar contorná-la, vai se fazer alguma mudança mais substantiva do que simplesmente mudar uma palavra pela outra. E aí é um pouco mais difícil, Raimundo, você comprovar que a norma do parágrafo 5º do artigo 60 está sendo desrespeitada. Tá? Agora, o caso da medida provisória 886, que a gente vai discutir quinta-feira, embora não seja emenda constitucional, vocês verão que a lógica foi exatamente essa. O Congresso tinha derrubado, no início de 2019, a mudança, a saída do INCRA da competência para demarcação, e meses depois, numa outra medida provisória, o governo quis novamente fazer essa transferência, fazendo uma mudança muito pontual. E aí era tão evidente que estava se desrespeitando a regra que proíbe você modificar essa matéria de medida provisória que foi rejeitada, nós iremos discutir isso quarta-feira, que o Supremo Tribunal Federal suspendeu a medida provisória. Né? Agora, outra coisa, sessão legislativa, também aqui não sei se vocês estão familiarizados com os termos, tá? Então, me desculpem se vocês já sabem disso. Nós temos dois conceitos aqui, tá? Legislatura e sessão legislatura. Legislatura é o período de 4 anos, tá? Então, nós estamos entrando no último ano desta legislatura que começou em 2019, tá? 2019 a 2022, 4 anos, a atual legislatura, não sei o número, 50ª, alguma coisa. Seu microfone está desligado, professor. Pronto, estão me vendo e estão me ouvindo, né? Sim ou não? Sim, professor. Sim. Agora sim, professor. Eu acho que fui eu mesmo que bati aqui, viu? Desculpe. Eu, quando dou aula, mexo muito assim aí. Mas, voltando, eu falava, então, da diferença entre legislatura e sessão legislativa, tá? Legislatura é o período de 4 anos. Sessão legislativa é anual, tá? Então, essa norma que eu estou lembrando aqui, que o Raimundo fez a sua observação, podem olhar lá, diz respeito à sessão legislativa. Então, também, a menos que seja algo muito urgente, né, não é tão difícil esperar um ano a sessão legislativa seguinte, né, para que o projeto seja novamente apresentado. Mas, de qualquer forma, é importante nós sabermos dessa regra. Tá? Isso é um limite temporal. Se a sociedade conseguiu pressionar, pensando que nós, como no exemplo da PEC que o Raimundo acabou de dar, que nós estamos diante de uma proposta de emenda constitucional que vai restringir os nossos direitos. Né? Nós temos que pressionar para derrubar, em algum momento na Câmara ou no Senado. E se isto acontecer, estar atento para que ela não seja reapresentada na mesma sessão legislativa, somente com mudanças pontuais. Então, isso é importante termos em mente. Só que, como estou dizendo, nem sempre essa continuidade será tão evidente, como nós veremos, quinta-feira foi o caso da MP 886, que aí é uma lógica parecida com essa que a gente estava falando de emenda constitucional, como nós veremos. Quem mais? Antes de eu falar dos limites substantivos, que vai ser o último tema de hoje, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta ou intervenção? Tá? Bom, então, além dos limites processuais, a Constituição brasileira também tem os limites substantivos. São as famosas cláusulas pétreas.
Então, todo estudante de direito já ouviu falar nessa expressão, né? O que são as cláusulas pétreas? São aqueles dispositivos no parágrafo 4º do artigo 60 que tratam da matéria que não pode ser abolida nem mesmo por emenda constitucional. E essa matéria, como está aí no nosso texto, né, inclusive reproduz literalmente o dispositivo, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais. Não sei se o Breno ou o Girolamo já falaram isso para vocês, se vocês quiserem a gente fala um pouquinho mais, ou no início da próxima aula, mas eu queria destacar duas coisas quando nós falamos das nossas cláusulas pétreas ou limites substantivos. Primeiro, dizer que essas cláusulas impedem que a federação, a democracia, os direitos fundamentais e a separação de poderes sejam abolidas. Os limites substantivos ou materiais que a nossa Constituição traz não impedem modificações, mas sim impedem emendas constitucionais sobre essas matérias que venham abolir a forma federativa de Estado, a separação de poderes, o voto, os direitos e garantias individuais. E nós temos, inclusive, um bom exemplo disso. O nosso artigo 6º é o artigo que elenca os direitos sociais da nossa Constituição. Então, lá no início do capítulo sobre direitos sociais, vocês têm aquele longo artigo 6º, caput longo, que lista os direitos sociais e vários deles são regulamentados lá no título 8º da Ordem Social. Esse artigo 6º já foi modificado por emenda 3 vezes. Então, houve emendas constitucionais que não aboliram os direitos sociais, porque isso não poderia ser feito, mas que ampliaram os direitos sociais, incluindo a moradia, incluindo a alimentação e incluindo o transporte, como direitos sociais fundamentais. Então, lembrem disso, né? Os limites substantivos às emendas não é que não se possa modificar nada do texto constitucional nessas matérias, mas não se pode abolir esses princípios, esses direitos constitucionais. Se a emenda vier para ampliar, fortalecer, não há nenhum problema e é até bem-vindo quando se trata, por exemplo, de direitos fundamentais, como o que eu falei aqui do nosso artigo 6º. A segunda observação, e essa é muito importante para a nossa luta política, para a nossa luta jurídica. Nas vezes em que o Supremo Tribunal Federal teve a oportunidade de interpretar esse dispositivo, ele interpretou de maneira ampliada no que se refere aos direitos fundamentais. Então, embora a Constituição fale expressamente, como vocês estão vendo aí no texto, como está lá no parágrafo 4º, inciso 4º, direitos e garantias individuais, a jurisprudência do Supremo e a própria doutrina entende de interpretar de maneira extensiva o conjunto dos direitos fundamentais. E por que que isso é importante? Porque, como vocês sabem muito melhor do que eu, os direitos dos povos indígenas e das comunidades quilombolas não são considerados direitos individuais. Os direitos individuais são aqueles que constam no artigo 5º. Esses são os direitos denominados de individuais pela Constituição. Se nós fizermos uma interpretação restrita do inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 60, os direitos dos povos indígenas, os direitos das comunidades quilombolas, outros direitos sociais poderiam não ser considerados cláusulas pétreas, poderiam ser limitados, poderiam até mesmo ser abolidos por uma emenda constitucional. Mas não é essa interpretação que é dominante na doutrina e que também conta com decisões do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, num sentido mais amplo. Nós entendemos que os direitos fundamentais são, todos eles, cláusulas pétreas, limites substantivos. Então, nem mesmo por emenda constitucional, você pode eliminar direitos indígenas,
o direito ao reconhecimento territorial das comunidades quilombolas, lá do ADCT, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito à saúde, à educação, etc. Claro que quando há uma reforma sobre essas matérias, nós sempre vamos ter que fazer aquele esforço hermenêutico, aquele esforço interpretativo, para mostrar, olha, essa emenda é inconstitucional. E não é certo que o Supremo Tribunal Federal vá concordar com esse argumento. Nós já tivemos, por exemplo, no artigo 7º, o direito dos trabalhadores, emendas constitucionais que limitaram esses direitos no que se refere à prescrição, diminuir o prazo da prescrição das ações trabalhistas. Já tivemos várias, né, a de 2019 é apenas a última de uma série, emendas sobre a Previdência que aumentaram a exigência para exercer o direito à aposentadoria. E essas mudanças que limitaram alguns direitos sociais foram mantidas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, nem sempre é fácil apresentar o argumento de que aquela emenda é constitucional porque tende a abolir um direito fundamental. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse argumento pode ser feito, esse argumento pode ser construído. Que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, assim como a doutrina, que é o conjunto de direitos fundamentais que não podem ser abolidos nem mesmo por emenda, mesmo que não sejam direitos individuais, mesmo que não seja a liberdade, mesmo que não seja a propriedade, mesmo que sejam direitos coletivos, direitos sociais. Então, essas duas observações que eu queria fazer sobre os limites substantivos. Aqui, para mim, já faltam 12 minutos para as 6, vocês terão uma aula logo em seguida. Então, se alguém tiver alguma pergunta pontual, pode fazer, ainda temos aqui uns 2, 3 minutinhos que eu posso ficar com vocês. Se não, a gente, no início da amanhã, eu sempre faço isso, a gente começa lembrando do que foi falado para ver se tem alguma questão que permaneceu para ser feita. Mas vamos lá, não sei se alguém ainda quer aproveitar esses 2 minutos finais dos acréscimos da nossa partida de hoje. Tudo bem? Então, podemos encerrar? Está tudo ok por hoje? Tá? Eu peço mais uma vez que vocês façam a leitura desse texto base, entrem na página que eu indiquei da internet, da Câmara dos Deputados, e amanhã nós seguimos discutindo legislação, leis ordinárias, leis... Começaremos fazendo aqui emenda constitucional para ver se é alguma coisa, passaremos para a legislação e terminaremos falando da iniciativa popular. Ok? Então, obrigado a todos, e a Tamires encerra aqui para nós. Até amanhã. Até amanhã, professor. Obrigada.